Você já parou para pensar no que aconteceu entre a cruz e a ressurreição? A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e fim da história, certo? Não exatamente. Há um detalhe que muitos passam por cima, um enigma que ecoa há séculos. Jesus desceu ao inferno. Sim, ao inferno, ou pelo menos é o que algumas passagens sugerem. Mas o que isso significa? Ele enfrentou demônios, libertou almas perdidas? Ou será que tudo não passa de uma metáfora que nos contaram errado? Por quase 2000 anos, teólogos, padres e estudiosos debatem essa questão e até hoje ninguém parece concordar. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Vamos investigar evidências bíblicas, como 1 Pedro e Efésios, e confrontar ideias de gigantes como Santo Agostinho com tradições que pintam cenas dignas de um épico. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar o jeito como você vê a Páscoa. Então, por que esse momento obscuro entre a morte e a vida de Cristo ainda nos intriga tanto? Vamos começar entendendo por que essa pergunta importa, e importa muito. Se a descida de Jesus ao inferno é tão intrigante, por que nem todo mundo fala sobre isso? Talvez porque, à primeira vista, pareça um detalhe perdido entre a crucificação e a ressurreição, um intervalo que muitos preferem pular. Mas a Bíblia não deixa passar em branco. Em 1 Pedro 3:18-20, lemos que Cristo, morto na carne, mas vivificado no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. E em Efésios 4:9, Paulo pergunta: que quer dizer subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Essas palavras sugerem algo grande, mas o quê? Um confronto literal no submundo, uma vitória espiritual que não vemos? Ou apenas poesia antiga mal interpretada? O fato é que esse mistério não é só uma nota de rodapé teológica. Em 2023, por exemplo, a Christianity Today publicou reflexões sobre o Sábado Santo, o dia em que, segundo a tradição, essa descida aconteceu, reacendendo debates entre pastores e estudiosos. Para alguns, é a prova do triunfo total de Jesus sobre a morte. Para outros, um símbolo que não explica muito. E você já se perguntou o que está em jogo aqui? Seja você alguém que estuda a Bíblia por curiosidade ou por devoção, esse evento toca em questões profundas. O que Jesus fez por nós, além do que vemos na cruz? Por que a igreja ainda celebra ou ignora esse momento? Não dá para responder sem olhar mais de perto. Então, vamos às evidências. Começando pelo que as Escrituras realmente dizem sobre essa jornada sombria. Evidências bíblicas. O que dizem as Escrituras? Se queremos entender o que aconteceu quando Jesus desceu ao inferno, o primeiro passo é abrir a Bíblia. Afinal, é lá que a história começa. Vamos direto às fontes. Em 1 Pedro 3:18-20, encontramos uma pista intrigante. Porque também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo de fato morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, em outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Espere aí, pregou aos espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos? Almas humanas esperando redenção? Anjos caídos do tempo do dilúvio? E onde fica essa prisão? Pedro não explica tudo, mas deixa a porta aberta para algo extraordinário entre a morte e a ressurreição de Cristo. Agora vamos a Efésios 4:9. Paulo escreve sobre Jesus. Ora, que quer dizer subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aqui, a ideia é que antes de subir aos céus, Jesus fez uma parada abaixo, talvez no Hades, o reino dos mortos na cultura greco-romana, ou num abismo espiritual. Mas era um lugar físico com portas e correntes, ou uma metáfora para o poder da morte que ele venceu? Alguns estudiosos dizem que partes mais baixas pode até significar a terra em si,
não um inferno literal. Outros insistem que o texto aponta para uma missão real no além. O que você acha? Essas passagens não entregam um mapa, mas acendem uma luz sobre o que Jesus fez naquele silêncio entre Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa. Isso é só o começo, porque ao longo dos séculos a Igreja tentou preencher essas lacunas. Vamos ver como. As pistas da Bíblia sobre a descida de Jesus ao inferno são fascinantes, mas também vagas o suficiente para deixar os primeiros cristãos coçando a cabeça. Então, como a Igreja deu sentido a isso? Vamos viajar no tempo. No século V, Santo Agostinho, um dos gigantes da teologia ocidental, tinha uma visão cautelosa. Para ele, a descida não era um passeio literal ao submundo, mas um símbolo do sofrimento de Cristo, a humilhação total antes da glória. Ele lia 1 Pedro e Efésios como metáforas, não como um relatório de viagem, mas nem todos concordavam. Do outro lado do mundo cristão, as igrejas orientais, como a ortodoxa, pintavam um quadro bem diferente e mais dramático. Para elas, Jesus não só desceu ao Hades, como arrebentou as portas, enfrentou a morte cara a cara e libertou os justos que estavam presos desde Adão e Eva. Essa cena, chamada de Harrowing of Hell, em inglês, virou um pilar da fé oriental, celebrada com ícones vívidos do Sábado Santo, Cristo puxando Adão e Eva para fora de túmulos, enquanto demônios assistem derrotados. Essas duas visões, a simbólica de Agostinho e a literal das tradições orientais, moldaram séculos de debate. No Concílio de Nicéia e além, a Igreja discutiu: era uma vitória física ou espiritual? E quem estava lá embaixo para ouvir a pregação de Jesus? Os pais da Igreja não chegaram a um consenso, mas deixaram um legado rico em ideias e em arte. Basta olhar para os mosaicos bizantinos ou os hinos pascais para sentir o peso dessa história. Hoje, essas interpretações ainda ecoam, mas o mundo moderno trouxe novas vozes ao debate. Vamos ver como os teólogos de agora lidam com esse mistério. Das disputas entre Agostinho e as tradições orientais, o mistério da descida de Jesus ao inferno atravessou séculos e chegou até nós. E o debate está mais vivo do que nunca. Em 2023, por exemplo, a Christianity Today publicou artigos explorando o Sábado Santo, aquele dia silencioso entre a cruz e a ressurreição. Teólogos modernos perguntam: foi quando Jesus selou sua vitória sobre a morte, ou é só uma história que ficou no passado? Para muitos evangélicos, a descida é um detalhe secundário. Alguns até a veem como um mito emprestado da cultura greco-romana. Mas, em igrejas litúrgicas, como a católica e a ortodoxa, ela é central. Durante as vigílias do Sábado Santo, fiéis cantam hinos que ecoam os ícones antigos. Cristo quebrando as cadeias do Hades. Só que as interpretações variam. Teólogos como N.T. Wright sugerem que 1 Pedro fala de uma proclamação espiritual, não de uma libertação literal de almas. Outros, como os ortodoxos modernos, insistem que Jesus realmente resgatou os justos. Um ato tão real quanto a cruz. E há quem diga: por que escolher? Talvez seja literal e simbólico, uma vitória multidimensional. Fora das igrejas, o tema também ressoa. Em podcasts e seminários, adultos curiosos como você discutem. O que isso diz sobre o poder de Cristo? O interesse cresce porque a descida toca em algo universal, a esperança de que a morte não tem a última palavra. Hoje o Sábado Santo não é só uma data no calendário, é uma lente para enxergar o que Jesus fez por nós. Mas com tantas vozes, como juntar as peças? Vamos tentar. Depois de explorar a Bíblia, a história e as vozes modernas, o que podemos dizer sobre a descida de Jesus ao inferno? As peças não formam um quebra-cabeça perfeito, mas revelam algo poderoso. Em 1 Pedro e Efésios, vemos um Cristo ativo entre a morte e a ressurreição, pregando, descendo, vencendo.
para alguns, como os ortodoxos, ele abriu as portas do Hades e libertou os cativos, um ato tão real quanto os pregos na cruz. Para outros, como Agostinho ou teólogos atuais, é um símbolo da vitória espiritual sobre o pecado e a morte. E se for os dois, a beleza desse mistério é que ele não exige uma resposta única. O que sabemos é que, literal ou não, a descida aponta para um Salvador que não parou na Sexta-feira Santa. Ele foi além, para lugares que não alcançamos, e voltou no domingo. Então, aqui está a ferramenta que prometemos. Pergunte a si mesmo o que essa vitória significa para você. É sobre resgate físico ou esperança eterna? As pistas estão nas Escrituras, na tradição e até nas vigílias de hoje. Não se trata de resolver tudo, mas de enxergar o que esse momento revela sobre Jesus e sobre nós. E agora que você tem essa clareza, o que vem depois? Vamos fechar essa jornada juntos. E agora chegamos ao ponto em que a reflexão precisa continuar. O que você acha? A descida de Jesus ao inferno foi literal ou simbólica? Deixe suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa questão profunda e cheia de mistérios. A discussão sobre as implicações dessa narrativa não se esgota aqui, e temos muito mais conteúdo para compartilhar com você. Fique atento, pois em breve vamos explorar outros mistérios bíblicos que podem mudar sua visão sobre a história da fé cristã. Se você se interessou por esse debate, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Até a próxima, e que a Páscoa nos inspire a refletir ainda mais sobre os grandes feitos de Cristo.